Por que bons candidatos perdem eleições? O erro que ninguém quer admitir. Você já ouviu dizer a seguinte frase: eu trabalhei muito, eu fiz mais do que outros, eu entreguei resultado, eu estava presente, e mesmo assim essa pessoa perdeu a eleição? Talvez você já tenha visto isso acontecer na sua cidade, talvez você já tenha acompanhado um vereador que trabalhou durante 4 anos e não conseguiu se reeleger. Talvez você tenha visto um deputado perder espaço mesmo tendo apresentado projetos importantes. Ou talvez você esteja construindo uma pré-campanha e tenha medo de que isso aconteça com você. Mas afinal de contas, por que isso acontece? Por que bons candidatos perdem eleições? Por que pessoas comprometidas que trabalham e entregam resultados muitas vezes não conseguem transformar isso em votos? E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes de continuar, eu quero fazer um convite. Se você trabalha com política, é vereador, assessor, pré-candidato, profissional de comunicação ou simplesmente gosta de entender como funciona a construção de reputação política, este canal foi criado para você. Aqui eu compartilho conteúdos sobre comunicação política, marketing político, pré-campanha, comunicação de mandatos e estratégias que ajudam candidatos e lideranças a construírem confiança antes da eleição. Então, já aproveite para se inscrever no canal, porque nós estamos construindo uma comunidade de pessoas que querem entender política além dos discursos, além das redes sociais. Agora vamos ao tema. O maior mito da política. Existe um mito muito perigoso na política, o mito de que trabalhar basta. E eu preciso ser muito sincera com você, não basta. Trabalhar é fundamental, entregar resultados é fundamental, ter compromisso é fundamental, mas nada disso garante que a população perceberá o seu trabalho, porque existe uma diferença enorme entre realidade e percepção. E eleições são disputadas exatamente nesse espaço, na percepção. Imagine um restaurante excelente escondido em uma rua sem movimento. A comida é maravilhosa, o atendimento é ótimo, o preço é justo, mas ninguém sabe que ele existe. Enquanto isso, outro restaurante, talvez até inferior, comunica melhor sua proposta, aparece mais, cria relacionamento e se torna conhecido. O que acontece? Um prospera e o outro luta para sobreviver. Na política acontece exatamente a mesma coisa. Não adianta fazer se alguém percebe. Não adianta entregar se ninguém entende. Não adianta trabalhar se ninguém associa aquele resultado a você. E é aqui que muitos bons candidatos começam a perder a eleição muito antes da campanha começar. O eleitor não vive a política como nós. Quem trabalha com política costuma esquecer uma coisa muito importante. Nós respiramos política, nós acompanhamos notícias, nós participamos de reuniões, nós analisamos cenários, nós observamos pesquisas, nós falamos sobre eleições praticamente todos os dias. Mas o eleitor não vive assim. O eleitor acorda preocupado com o trabalho, com as contas, com a saúde da família, com a escola dos filhos, com o transporte, com a segurança, com a vida real. A política ocupa apenas uma pequena parte da atenção dele, e isso muda tudo. Porque aquilo que para você parece óbvio, muitas vezes é completamente desconhecido pela população. E é por isso que eu sempre digo, o problema não é apenas fazer, o problema é comunicar. Porque aquilo que não é comunicado dificilmente será percebido. E aquilo que não é percebido dificilmente será lembrado. E aquilo que não é lembrado dificilmente será votado. O erro de confundir comunicação com registro. Um outro erro muito comum é acreditar que comunicar significa apenas registrar atividades. E isso acontece em praticamente todas as cidades. Você entra nas redes sociais de muitos mandatários e encontra: participei de uma reunião, recebi uma liderança, estive em Brasília, visitei uma obra,
participei de um evento, mas existe uma pergunta que não é respondida. E daí, o que mudou na vida das pessoas? Qual problema foi resolvido? Qual impacto essa ação gerou? Qual transformação aconteceu? Por que a população se conecta com agendas? A população se conecta com resultado, ela se conecta com histórias, ela se conecta com pessoas, ela se conecta com situações que lembram a sua própria realidade. É por isso que uma comunicação eficiente não mostra apenas o que é feito, ela mostra por que aquilo importa. O poder das histórias. Existe uma razão pela qual campanhas vencedoras utilizam storytelling. Não é moda, não é tendência, não é comportamento humano. Nós lembramos de histórias, não de relatórios, não de planilhas, não de números isolados. Vamos imaginar dois conteúdos. O primeiro, alguém que diz: realizamos 50 mil atendimentos. No segundo, uma mãe conta que conseguiu atendimento para o seu filho depois de meses de espera. Qual dessas histórias permanece mais tempo na sua memória? Provavelmente a segunda, porque seres humanos criam conexão através de emoções. E aqui existe uma informação importante. As pessoas não votam apenas por lógica, elas votam por identificação, por confiança, por proximidade, por empatia, por sentimento. A razão participa da decisão, mas a emoção costuma abrir porta. A construção da confiança leva tempo, e aqui chegamos a um dos pontos mais importantes. Confiança nasce durante a campanha. Confiança é construída antes. Ela nasce da repetição, da coerência, da presença, da constância, da capacidade de uma liderança aparecer várias vezes defendendo as mesmas bandeiras. E é por isso que a pré-campanha é tão importante, porque ela permite construir relacionamento, permite criar reconhecimento, permite gerar familiaridade. Isso faz toda a diferença. Quando chega o período eleitoral, o eleitor já deveria saber quem você é, quais são seus valores, quais são suas causas e o que você defende, qual é a sua história, quem deixa para construir. Tudo isso apenas na campanha normalmente encontra dificuldade, porque confiança exige tempo, e tempo é um recurso que não volta. A política mudou o eleitor também. Outro ponto que precisa ser compreendido é que o eleitor mudou. Hoje recebe informações o tempo inteiro. Ele está nas redes sociais, ele compara discursos, ele observa comportamentos, ele acompanha notícias e ele é impactado por centenas de conteúdos diariamente. E esse ambiente extremamente competitivo não vence necessariamente quem fala mais, vence quem gera mais conexão, vence quem consegue ser relevante, vence quem consegue ocupar um espaço na memória das pessoas, e isso exige planejamento, exige estratégia, exige narrativa, exige comunicação. Se eu pudesse resumir todo esse vídeo em uma única frase, seria o seguinte: muitos candidatos não perdem porque trabalharam pouco, eles perdem porque foram pouco percebidos. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Por isso, se você está em mandato, construindo uma pré-campanha ou trabalhando com comunicação política, faça uma reflexão. A população realmente conhece o seu trabalho? Ela entende seus resultados? Ela consegue explicar quem você é? Ela associa você às causas que você defende? Porque responder essas perguntas pode ser uma diferença entre vencer ou perder uma eleição. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu comentário. Eu quero saber sua opinião. Você já viu algum bom candidato perder por falta de comunicação? Se você gosta de conteúdo sobre comunicação política, marketing político, reputação, pré-campanha e construção de mandatos, inscreva-se no canal. Nós temos construído aqui um espaço para discutir política de forma estratégica, profissional e responsável. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo.